No gramado em que a luta o aguarda. Caiu como uma bomba a matéria do nosso querido Rodrigo Fragoso, bem feita, aliás, de que o Abel, que o Al Saad está acionando a FIFA, a corte arbitral, contra o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, alegando descumprimento de um pré-contrato. O Al Saad do Catar alega que o processo que tinha um pré-contrato, afirma no processo que tinha um pré-contrato assinado com o Abel e o treinador descumpriu o acordo. Seria para assumir o Al Saad em dezembro do ano passado e está pedindo uma compensação financeira de 5 milhões de euros, quase 28 milhões de reais pela cotação de hoje. Bom, o Palmeiras ficou meio assim, confirma que o treinador recebeu a notificação. Por parte do treinador, o meu querido Danilo Lavieri, é preciso que ele se posicione imediatamente a respeito do tema. Assinei, não assinei. E também é preciso que o Palmeiras diga que se sabia ou não, se cobriu a oferta, porque isso muda também a questão toda, né? E se ele comunicou ao Palmeiras se realmente ia assinar esse pré-contrato, lembrando que tinha uma multa também para pagar ao Palmeiras. Vamos tentar esclarecer isso tudo, Danilo Lavera, por gentileza. Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite. Likes e etc, mas é Por isso, favor. Massini. É o que você falou. Eu acho que para mim o fundamental dessa história é que o Abel se posicione. É que o Abel torne público a sua posição e não vamos comentar, o Palmeiras está ciente. Eu acho que tem que ir além disso. O Abel já está num nível que, querendo ou não, pela idolatria que ele tem com a torcida, pelo que ele fala com a torcida, pelas entrevistas que ele faz, pela história que ele tem que se posicionar. Ele tem que falar alguma coisa. Falar, olha, nem que seja assim, putz, eu assinei mesmo e me arrependi. Eu não assinei, é mentira. Quem assinou foi meu empresário. Enfim, qualquer coisa do tipo, mas ele tem que falar. Esse tipo de coisa não pode ficar no diz que me diz, não vamos comentar, a justiça, o tempo dirá. Não pode. E não dá para esperar a próxima coletiva, porque até com a paralisação do brasileiro, não tem coletiva no domingo, ele teria que falar na quinta-feira, depois do Botafogo de Ribeirão Preto. É muito tempo. Até lá, tem muita coisa para criar, ele tem que se posicionar. Eu confio muito no Rodrigo Fragoso como repórter. A notícia, inclusive, foi confirmada também pelo Flávio Latifi no UOL. E o Palmeiras confirma que ele recebeu a notificação, ou seja, o processo existe. A dúvida é, ele assinou, não assinou? O que dizia o documento? Para quando? Por que ele desistiu? Tinha alguma previsão dele desistir? Se tinha que pagar essa multa? O Abel tem que falar. O Abel já não está numa posição de deixar por baixo dos panos. Ele tem que se posicionar e, para mim, o silêncio é grave. Para mim, o silêncio é gravíssimo. Bem, o processo está em fase inicial e também me espanta por que o Clube o Al Sadd esperou até agora, dia 17 de maio, ou mês de maio, para entrar com esse processo, né? O processo pode se arrastar por alguns meses, demora para ter a conclusão. Ele está no CAS, que é a Corte Arbitral do Esporte, o tribunal de mais alta instância, certo? Bom, jornalisticamente, quando a gente tem um caso desse, normalmente as partes envolvidas, no caso Palmeiras e Abel, se fosse mentira, qualquer assinatura de qualquer termo, se tinha prazo para sair, se não tinha, se ele comunicou o clube ou não, enfim, isso precisa ser esclarecido, né? E rápido, para que não se torne novamente aquela avalanche em cima dele, porque aí qualquer substituição é vendido, errou, perdeu, não presta mais. Isso precisa ser resolvido rápido, não dá para esperar. Abel, se você quer pessoas sérias, jornalistas sérios falando sobre isso, aqui você tem dois, tá bom? Então está na hora de você se pronunciar a respeito desse caso. E se for o caso, vai ter que pagar a multa e ele que pague, não o É Palmeiras. isso que eu ia falar, Massini. É importantíssimo esse ponto, porque até onde a gente entende, até onde a gente já tem acesso, quem assinou o documento foi o Abel, até porque o Palmeiras não assinaria um documento para o Abel e para o Catar. Então, é muito importante que isso não sobre para o Palmeiras. O Palmeiras pode até oferecer o corpo jurídico para defender, porque aí tudo bem.
É até quase que assim, é uma gentileza, digamos assim. Uhum. Agora, dali para frente, se o Abel for condenado, meu amigo, você ganha mais do que bem e você que responda pelos seus atos. Não É, tem como o Palmeiras ser responsabilizado por isso. e tem mais duas coisas importantes que podem mudar o decorrer da história, ou como ela está sendo contada. Se o Palmeiras sabia, liberou o Abel para assinar, e se o Palmeiras depois fez uma oferta e convenceu a família do Abel para o Abel ficar, e a família dele convenceu o treinador a ficar. Aí muda a questão. Se o Palmeiras já sabia disso, né? Ó, tô indo embora, vou assinar o pré-contrato, vou pagar a multa do Palmeiras, obrigado, né? E aí o Palmeiras, numa outra conversa, enfim, a gente está supondo aqui, o convenceu de ficar, mas isso precisa ser esclarecido urgentemente, Danilo. Eu concordo com você também, cara. Então, e eu acho assim, eu acho difícil que o Palmeiras estivesse sabendo, assim, não da assinatura desse contrato, né? Eu acho que o Palmeiras sabia da proposta. Na época, até eu fiz matérias que mais de uma vez e que pela primeira vez em muito tempo o Palmeiras estava realmente com medo. Em nenhum momento eu tive a informação que tinha fechado e tal. Teve até gente na época que cravou. Mas na época eu lembro que pela primeira vez em tempos o Palmeiras ficava de verdade preocupado com a proposta e com o jeito que o Abel conduziu o negócio. É engraçado, né? Porque com o tempo a gente vai vendo aquelas coisas que não se confirmaram, aquelas pistas que a gente pegou que a gente não conseguiu apurar direito, que na época não deu para bancar, né, Massini? Fala, putz, eu ouvi aquilo, mas não dá. Aí o tempo vai te mostrando. E aí eu lembro claramente que naquela época o Palmeiras falava, o pessoal do Palmeiras falava para mim, olha, dessa vez a gente está preocupado de verdade. Claro que a Leila falava que não, o Anderson falava que não, mas no off, quando você conversava, os caras falavam: tem alguma coisa estranha, o Abel não está falando com a gente do jeito que ele falou das outras, porque antigamente chegou proposta de A, B e C, ele já falou: não quero, não quero saber, relaxa. Ou, fiquei interessado, o Palmeiras foi lá, cobriu, deu aumento, sei lá o quê. Desta vez, dessa proposta do Alçade, ficou um clima estranho no ar naquele momento. Então, a gente vai lembrando agora, eu conversando com você, os detalhes estão me voltando na cabeça. É isso, assim, naquele momento o Palmeiras ficou muito achando estranho toda a situação. E agora, essa questão, e assim, os times do Catar, eles têm uma longa história de não pagar em dia, de demorar para pagar, de não cumprir prazo. No caso do Dudu, simplesmente sumiram na hora de pagar o dinheiro para ele ficar lá. Você vai lembrar dessa história. Agora, eles entrarem na justiça sem um documento que mostre alguma coisa, aí eu acho muito estranho, Massini. Muito estranho. Então, assim, a gente pode estar completamente errado. Eu, mais uma vez, não tive acesso ao processo ainda. É muito por feeling, é muito pelo que a gente já está acostumado a ouvir e conversar e trabalhar com as pessoas. O fato de ninguém ter se posicionado até agora me indica que tem caroço nesse angu. Esse é o ditado, né? Tava tentando lembrar. Você tá mutado, você tá mutado. É isso. Bom, tem Aí essa indicação. Agora, Danilo, a Leila Pereira, a SAF, o Vasco da Gama conseguiu uma liminar e tirou a SAF Futebol do poder da 777. O Pedrinho disse ontem numa coletiva que é muito amigo do Lamáquia. E você disse hoje que o Lamáquia e a Leila estão em Nova York para negociar a compra da SAF do Vasco. Isso é um escárnio, meu caro. Entendeu? Isso não pode ser verdade. fato é, Lamáquia e Leila estão lá, isso é fato. E as informações que eu tive, eu fiquei esperando o Lamáquia se posicionar, ele não quis se posicionar. A Leila se posicionou por meio da assessoria dizendo que não está envolvida em nada. De fato, ela está em Nova York, mas não, de segundo a nota oficial, ela não está envolvida na negociação. E o que eu soube é que ele estava lá para conversar sobre. Não tem nada fechado, não tem nada acordado. Ele está conversando, está analisando. Para complementar, nosso bravo Rodrigo Capello, que olha, vou te dizer que tem um cara que é difícil vezes errar. Rodrigo Capello mais cedo também tinha dado que a Crefisa, as empresas, né, Crefisa, Crefipar, enfim, todas as empresas do É. Lamáquia tinham contratado um processo de due intelligence para avaliar os riscos do negócio. Em fevereiro, a gente está em maio. Então eles estão há 3 meses traçando isso.
O Pedrinho já teve o apoio do Lamacchia lá atrás, você vai lembrar, o Lamacchia Lembro. gravou. A relação deles é antiga. O que Uhum. temos de oficial, o jornalismo vai além do oficial, né? Mas o oficial é a Leila negando. Para mim, o Lamacchia não se posicionou. Deu entrevista agora para a ESPN falando que não quer saber de pão nenhuma, que está em Nova York a turismo. Fato é que eles foram para lá de sexta para sábado, saíram de Montevidéu direto para Nova York. Estão lá e não tem nada a ver com paralisação do brasileiro, porque a paralisação do brasileiro aconteceu essa semana. Eles nem sabiam que o campeonato ia ficar paralisado. Então é isso. Agora, a questão de conflito, a oposição do Palmeiras já divulgou uma nota. De fato, é uma questão bem complicada, né, Massini? Você ter a presidente do Palmeiras e o marido dela comprando outro clube é bem complicado. Até onde eu sei, não há lei que proíba isso. Eu sei que a mesma pessoa não pode ser dona de dois clubes. Agora, não sei, até onde eu sei, não tem uma lei que proíba a Leila de ser presidente do Palmeiras e o marido dela de ser dono da SAF do Vasco. Mas, de qualquer jeito, é um grande conflito, mas que não seria o primeiro. A Leila nega todos os conflitos de interesse, a gente vai lembrar. Ela nega conflito de interesse com a Arena Barueri, ela nega conflito de interesse com a Crefisa sendo patrocinadora e ela sendo presidente, ela nega conflito de interesse do Placar Linhas Aéreas de ter fornecido serviço para o Palmeiras sem contrato. Ela, se essa negociação for efetivada, ela vai negar, obviamente. Muito bem, para fechar, o Ramon Menezes da seleção sub-20, de 3 a 11 de junho, deixa o like, se inscreve no canal aí. Convocou o Luiz Guilherme e o Estevão para um período de treinos. Quer dizer, se tiver jogo do Palmeiras na data FIFA, são, em tese, mais dois desfalques. Você acha que o Palmeiras tem que conversar com os caras, falar, meu, libera aí, né? Porque não dá, né? Pois é, eu tenho sempre essa questão, quando é sub-20, eles tentam uma liberação e tal, apesar da data FIFA lá em tese ser obrigatória, mas com a categoria menor eles conseguem sempre uma liberação, uma conversa, e a CBF trata disso diretamente com os clubes, eu tenho certeza, não perguntei ainda ao Palmeiras, mas tenho certeza que eles vão pedir a liberação, porque o Palmeiras já está depenado, né, Massini? Beleza, Danilo Lavieri, grande abraço para você, bom fim de semana, se é que é possível. O que a gente sabe, o que a gente sabia e sabe, está tudo aí para vocês, tá bom? Dois toques, bom fim de semana, estamos agora de vez. Valeu! Sextou, valeu!